Você sabia que, segundo o levantamento do Confed 2025, menos de 20% dos profissionais registrados em engenharia no Brasil são mulheres? E não para por aí. Você sabia que essas profissionais relatam dificuldades diárias de reconhecimento de suas entregas e competências, mesmo quando lideram equipes e projetos? Acredite, isso não ocorre somente na engenharia. Até quando você vai aceitar ser invisível? Hoje eu vou te provocar a não pedir mais licença e assumir o espaço que é seu por mérito, não por concessão. Bem-vinda ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras. Aqui você encontra reflexões e estratégias sobre como conquistar visibilidade, reconhecimento e autonomia na sua carreira técnica, mesmo diante dos desafios que as mulheres enfrentam no ambiente profissional. Eu sou Wagner de Araújo, eu ajudo mulheres de áreas técnicas a ter sucesso na vida profissional para ter mais equilíbrio na sua vida pessoal. Eu vou te provocar a ter reflexões e oferecer caminhos práticos, sempre respeitando a sua experiência única como mulher e reconhecendo as barreiras que ainda tornam as mulheres invisíveis nos ambientes técnicos. Quero ouvir sua história de invisibilidade ou de vitória sobre ela. Compartilhe uma história comigo para construir um podcast feito de realidade, não de teoria. Ou envie um caso real ou sugestão de tema. A sua voz inspira e é essencial para outras mulheres perceberem que não estão sozinhas. Curta e, se não fizer sentido, critique. Aqui a verdade importa. Quais são as crenças e barreiras que as mulheres enfrentam na área técnica? Muita mulher técnica só cresce se for perfeita. Perfeccionismo paralisa e alimenta a invisibilidade. A mulher, o homem e ninguém é perfeito. Portanto, acreditar na perfeição que não existe é uma brutalidade contra si própria, mesmo porque a mulher não vai crescer sendo perfeita, ela vai crescer se apresentando e combatendo a invisibilidade institucionalizada. Você já quis desabafar sobre machismo no trabalho, mas ficou calada para não parecer reclamona? Pois é, muita mulher acredita que se ficar quietinha no seu cantinho, as pessoas vão deixá-la em paz e vão perceber a sua existência. Pois é. Isso, infelizmente, não vai acontecer. Somente quando a mulher se expõe, quando ela dá a verdadeira cara à tapa, quando ela se mostra e quando ela reclama o lugar que lhe é de direito, é que ela passa a ser notada, é que ela passa a ser percebida. Já percebeu que líderes só delegam projetos estratégicos para os homens do time? Ou seja, aqueles projetos que são importantes, que geram visibilidade e que vão te colocar no caminho para uma promoção, nunca lhes são dados de bandeja. Você vai ter que literalmente se expor e brigar por eles. Segundo pesquisa no LinkedIn de 2025, mulheres só se candidatam a vagas quando atendem 100% dos requisitos. Os homens, no entanto, aplicam com apenas 60%. E isso porque as mulheres acreditam que precisam ser perfeitas, elas precisam se encaixar perfeitamente com cada característica, com cada skill pedido para se candidatar à vaga. E o homem já não sofre desse problema. Além do que, o homem pode entregar menos e, por ser homem, vai ser visto como tudo bem. Já a mulher precisa se mostrar e se provar o tempo todo, porque na maior parte dos casos, ela está trabalhando no clube do Bolinha. Você já notou que existe um ciclo? Você não aparece, ninguém lembra e a cada nova tentativa fica mais difícil. Ou seja, quem não é visto não é lembrado. E se você tem entregas excelentes, mas permanece ali no cantinho da sala, invisível, você está ali, mas ninguém te vê. Portanto, na hora da promoção, ninguém vai lembrar de você. Em reportagem do G1, de junho de 2025, Fernanda Ferreira, engenheira civil, relata: no começo chorei escondido. Ninguém precisava ver minhas lágrimas, mas isso só me fortaleceu. Aprendi a colocar eles no lugar
deles. Mostrar meu valor e exigir respeito. Quem insiste em me desmerecer acaba virando fã do meu trabalho e da minha força. E quais são as consequências de ser invisível? Eu nem precisava listar aqui. Afinal de contas, com certeza você já as conhece bem. Bom, mas vamos lá algumas. As promoções vão sempre para o moleque esperto do time, não para quem rala mais. Ou seja, você trabalha, 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 entrega, 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 e na hora de ter o seu nome lá na plaquinha, na hora de você ser reconhecida, a promoção vai para aquele garoto mais esperto, o menino político. Você já terminou um projeto complexo e na hora dos créditos o seu nome, puf, sumiu? Pois é, então você já passou por isso. Você foi atropelada pelo moleque esperto, mesmo sendo mais competente, mesmo tendo mais responsabilidades, mesmo trabalhando mais e mesmo entregando mais. Você vai continuar insistindo em ser invisível? O silêncio adoece, o corpo sente as microagressões, vem ansiedade, insônia, vontade de desistir da carreira e, é claro, o tão temido burnout. Afinal de contas, você trabalha demais, entrega demais, sacrifica as suas horas de lazer, sacrifica a família, sacrifica relacionamentos e não é reconhecida. Não é vista como alguém que merece aquela promoção simplesmente porque você é esquecida, largada no canto da sala. A mulher quieta na reunião passa a ser vista como operacional, como a secretária. E você já passou por aquela situação que, mesmo tendo um cargo de liderança, é tratada como secretária por outros líderes do mesmo nível que o seu? Será que não está na hora de você se mostrar mais e mostrar a que veio? Não simplesmente entregando o melhor trabalho como você tem feito, mas mostrando para todo mundo quem é que realmente está executando. Quando você aceita pouco, está ensinando para todo mundo a te valorizar menos. Afinal de contas, você é aquela que está sempre disposta a fazer sacrifícios, a deixar a família de lado, a deixar filhos, marido, esposa, esposo, enfim, todo mundo de lado para entregar mais e ficar com apenas algumas migalhas, aquele tapinha nas costas. Mariana Bitu, coordenadora de Meio Ambiente e de Segurança do DAI São Paulo, relata que ainda é preciso mostrar diariamente a ambos os sexos que as mulheres têm competência para atuar na construção civil. Já fui ignorada em reuniões e precisei insistentemente me posicionar para não sumir nos processos decisórios. Ora, o que ela fez foi se mostrar, mostrar para todo mundo que, afinal de contas, quem estava dando duro e realizando o trabalho de verdade era ela, e que apesar de tentarem ignorar ou atropelar o seu trabalho, ela precisou insistentemente mostrar a que veio. E quais as soluções e estratégias que você pode utilizar? Não espere o chefe te colocar numa vitrine. Não ache que ele vai te expor para todo mundo. Ocupe o espaço sem pedir permissão. Afinal de contas, você se mata sem pedir permissão. Você entrega um excelente trabalho sem pedir permissão. Você faz horas extras, você larga a família de canto, você sacrifica muita coisa sem pedir permissão. E por que que você vai ter que pedir permissão para se expor? Ocupe o seu espaço. Não permitam que interrompam o seu trabalho. Não permitam que achem que o seu trabalho é descartável ou pode ser interrompido para qualquer coisa. Exija que te respeitem no seu horário de trabalho e durante as tuas tarefas e principalmente nos seus momentos de flow. Seja firme, porque se você permitir que todo mundo interrompa o seu trabalho a qualquer hora, isso se torna rotina e ninguém vai te dar o menor espaço para você criar e fazer o teu trabalho à excelência. Quando for ignorada, combine com aliados. Peça para repetirem a sua ideia e darem o devido crédito. Porque se você tem aliados no time quando você expuser ou quando alguém simplesmente comprar a sua ideia sem que deem o seu devido crédito, peça para os seus aliados reforçarem o seu posicionamento. Envie e-mails com conquistas para todo o time e para a liderança, porque registro e visibilidade equalizam as suas oportunidades. Porque, afinal de contas, quem não é visto não é lembrado. E eu vou reforçar esse posicionamento. De novo,
Quem não é visto não é lembrado. Faça-se visível. Faça com que as pessoas sempre olhem para você, lembrem do seu nome, porque na hora daquela oportunidade você vai estar ocupando o melhor espaço que existe na cabeça dos seus líderes. Procure fóruns de mulheres na sua área técnica. Networking é armadura e catapulta. Eu já trouxe sobre networking em episódio passado. Dê uma olhada no playlist e você vai ver como realizar networking. E eu também reforço a questão de mentoras e mentores e de coaches. Afinal de contas, você precisa de alguém que te dê um empurrão, nem que isso seja aquele empurrão. Então, não se deixe ficar invisível. De novo, quem não é visto não é lembrado. Feedback direto, peça, não fique esperando. Vá, pergunte, melhore, reforce. Não espere aquele aval secreto dizendo: olha como você é boazinha, como você fez isso. Não espere que alguém venha apontar os seus erros, corra atrás deles. E se alguém não está reconhecendo os teus méritos, no feedback, quando você pede, essa pessoa vai ter que reconhecer os seus méritos. Porque, afinal de contas, não espere que alguém ligue para você quando você estiver pedindo demissão porque você foi contratada por uma empresa melhor para reconhecer os seus méritos. Faça com que reconheçam bem antes disso. Vou te fazer uma pergunta sincera. O que faz você hoje consistentemente para não ser esquecida? A sua rotina te esconde ou te expõe? Você é aquela menina que fica ali no cantinho, escondida. E quando eu digo menina, não importa a idade que você tenha. E não importa o quanto de experiência você tenha. Você fica ali, escondidinha e levanta a mão de forma tímida ou você se expõe. A sua rotina, ela te esconde ou te expõe? Pensa nisso. E quais são os benefícios e os resultados de estar exposta? É claro que vamos começar a lembrar de um benefício. Estar exposta te expõe a muitas oportunidades. E é claro, estar exposta te expõe a críticas. Lembrando que prego que põe a cabeça para fora leva a martelada. E aqui eu trago um ditado popular: somente árvore que está dando fruto leva pedrada. Ninguém vai tentar derrubar um fruto de uma árvore se ele não estiver lá. Então pensa nisso. Se você está sofrendo algum tipo de crítica pelo seu trabalho, então, parabéns, ele está aparecendo. E se você sabe que tem possibilidade de ser melhorado, se a crítica for construtiva, absorva, melhore o seu trabalho. Se ela for uma crítica porque a pessoa está criticando porque não tem mais nada para fazer, ignora. Lembre-se, não ouça a opinião, ouça o resultado dos outros. Quem vier te dar uma opinião ou conselho, primeiro olha o resultado deste conselheiro. Olha o resultado dessa pessoa que está te dando uma opinião construtiva. Porque, afinal de contas, opinião construtiva só é construtiva se a pessoa tiver construído alguma coisa. Olhe os resultados e não a opinião. Bom, quanto aos resultados, virar referência no assunto sem deixar dúvidas sobre o seu papel. Afinal de contas, se você é uma referência sobre um determinado assunto, ou sobre assuntos dentro da sua empresa, ninguém vai questionar o seu papel. E não é uma questão de questionar pela imposição de não pode ser questionado, e sim porque as pessoas não questionam a sua autoridade naquele assunto. E quando o assunto vier à baia, alguém vai falar: poxa, ó, ela entende, ela manja. Vamos consultar fulana. E não simplesmente porque você é a expert técnica, é a nerd do assunto, e sim porque você tem autoridade. Inspirar outras mulheres quebrando o ciclo do silêncio coletivo. Veja, muitas mulheres não se expõem com medo de serem criticadas, com medo de tomar pedrada e com isso evita com que elas cresçam. De novo, apareça. Se você quer crescer, cresça e apareça. Suas propostas finalmente ganham força política dentro da equipe. Quando você propuser algo, como você tem autoridade, visibilidade e reconhecimento, as suas propostas vão ser mais levadas em consideração e as pessoas, e a chefia, melhor dizendo, e a liderança vai ter é, prazer em reconhecer e te dar crédito por aquilo que você está fazendo. E, é claro, receber convites para participar de projetos e decisões
de verdade. Não só aquelas tarefas de apoio, não só aqueles projetinhos para inglês ver. E quando você falar, os demais com certeza vão prestar atenção e vão aprender a respeitar aquilo que você está falando, porque afinal de contas, você tem autoridade. E quando alguém for contradizer ou contra-atacar uma ideia sua, a pessoa vai precisar pensar bastante e ela vai ter que ser mais autoridade do que você. E se isso acontecer, claro, tenha prazer em receber esse feedback. Afinal de contas, a gente cresce o tempo todo quando expõe as nossas ideias e quando elas são contraditas. Quando alguém expõe uma ideia contrária, ou um benefício, ou um ponto cego que nós deixamos de olhar. Olha o que disse a Lilian Pereira, filho, técnica em edificações e gerente de fiscalização no CREA de Sergipe. No começo, meus subordinados tinham dificuldade em receber demanda de uma mulher, mas sigo militando na desconstrução desse problema. Hoje, sou gerente e referência. É possível romper essa estrutura. Isso é um caso real. Uma pesquisa da Cronis de 2025 sobre TI mostra que 67% das mulheres dizem ter que trabalhar mais para avançar, mas só 41% sentem reconhecimento. Entre homens, a maioria acha o ambiente justo, ou seja, quem mais luta, quem mais fica invisível. Você luta, 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 batalha e ainda assim continua invisível. Por quê? Para os homens, o ambiente é justo. Afinal de contas, eles estão, digamos assim, no habitat natural quando se trata de ambientes técnicos. Isso não tem a ver com competência, tem a ver com ser o clube do bolinha. E você, mulher técnica, você precisa se mostrar e, acima de tudo, você precisa apoiar a outra mulher que está do seu lado. Vamos às dicas práticas? Tenha uma pasta de visibilidade onde você registra todas as suas entregas relevantes. Use como munição na hora do feedback e na hora em que você precisar ser avaliada ou se você precisar ser contestada ou precisar mostrar um ponto de vista. Tenha ali a sua carta na manga, que é essa sua pasta de visibilidade, onde você registra todas as suas entregas relevantes. Porque sempre que alguém for falar, você pode levantar a mão com toda a autoridade, porque você tem a sua pasta de invisibilidade. Seria a sua capa contra a invisibilidade, digamos assim. Antes de qualquer reunião, defina como propósito ser ouvida e ter pelo menos uma ideia reconhecida. Ora, você pode ser vista como a chata, como a insistente? Ok, pode. Mas você está errado em ser visível? Você está errada em querer a sua visibilidade, em querer mostrar o quanto você contribui e não deixar que as suas ideias sejam compradas por outras pessoas e tomadas de assalto, sendo que foi você mesma que trabalhou tanto por elas? Não aceite brincadeiras que diminuam seu papel. Desconstrua ao vivo e a cores, sem medo, porém com educação e com firmeza. Você não precisa ser grossa, mas você precisa ser firme, você precisa ser cirúrgica, porque uma brincadeira de mau gosto que desconstrua a sua autoridade pelo simples fato de você ser mulher vai inviabilizar você como profissional. Então você não precisa ser grossa, basta você ser incisiva e mostra que afinal de contas você é mulher, você não é palhaça. Você é mulher, você não é criança e você tem autoridade. Você está ali porque você entende e tem autoridade sobre o que você está falando. Pratique storytelling. Conte a sua versão do projeto para mais de uma pessoa influente no time. E aqui vale aquela comparação da galinha e da pata. Todo mundo já deve ter ouvido essa história, mas eu vou trazer ela aqui assim mesmo. A galinha, quando coloca um ovinho pequenininho, quase que insignificante, alardeia para todo mundo. A pata, pelo contrário, coloca um ovo grande, nutritivo, muito bonito e bico calado. Então, para as tuas conquistas, para os teus méritos, haja como a galinha, alardeie para todo mundo. E eu não posso deixar este episódio terminar sem te fazer uma provocação.
Qual padrão você repete que perpetua a sua invisibilidade? Para romper de vez, o que você está disposta a mudar agora? Pensa nisso. No próximo encontro, vou te mostrar por que competência sem autopromoção é estrada para o fracasso. Chegue pronta porque eu não vou aliviar, mas vou entregar as ferramentas que ninguém te ensinou no curso técnico. Você nasceu para ser lembrada, não tolerada. Se continuar silenciosa e esperando reconhecimento, vai passar a vida toda olhando o sucesso alheio pela janela. Quer romper de vez? A hora é agora. Se não se posicionar, alguém vai ocupar o lugar que é seu, não só por direito, mas por mérito, porque você fez por onde chegar onde chegou. E aqui eu não vou te deixar esquecer disso. Nos vemos na próxima quinta. Até o próximo episódio.